Você já acordou e percebeu que aquela ereção matinal que sempre aparecia agora já não é tão frequente? Muitos homens, especialmente após os 60 anos, me procuram no consultório com exatamente essa mesma dúvida. Doutor, será que perdi minha potência masculina? Será que minha testosterona acabou? É absolutamente normal que essa mudança desperte preocupação. Afinal, a ereção matinal é considerada por muitos como um sinal de saúde sexual masculina e vitalidade. Mas é importante entender que a ausência dela nem sempre significa impotência sexual ou algo grave. Na verdade, em boa parte dos casos, esse fenômeno está associado a fatores do dia a dia, como noites de sono mal dormidas, níveis elevados de estresse, queda natural da testosterona, alterações na saúde da próstata e até mesmo hábitos de vida que podem estar impactando a circulação e a função hormonal. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar de forma clara e segura o que a ereção matinal realmente indica sobre a saúde sexual do homem, como a testosterona influencia nesse processo, quais são os hábitos simples que podem favorecer a produção natural desse hormônio, e também em que momento é hora de procurar um urologista para investigar mais a fundo. Antes de começarmos, deixe aqui nos comentários. Digite o número 1 se você já percebeu que as ereções matinais diminuíram ao longo do tempo, ou o número 0 se isso ainda não aconteceu com você. Assim, eu consigo entender melhor a sua realidade e preparar novos conteúdos que façam diferença na sua saúde e qualidade de vida. Para quem ainda não me conhece, eu sou médico urologista, especializado em saúde do homem e saúde sexual masculina. Trabalho há muitos anos atendendo pacientes, principalmente homens após os 60, que chegam ao consultório com dúvidas muito parecidas com as suas: preocupações com ereção, testosterona, próstata, ejaculação precoce e até questões ligadas à masturbação na velhice. Minha missão aqui no canal é traduzir a medicina de forma clara, simples e segura, sem tabu. Quero que você entenda melhor o que está acontecendo no seu corpo e saiba quando buscar ajuda médica. Assim, juntos conseguimos cuidar da sua saúde sexual com informação de qualidade. Antes de avançar no conteúdo, é importante deixar um recado muito claro. Este vídeo é educativo e não substitui uma consulta médica. Cada homem tem a sua história, o seu organismo e as suas particularidades, por isso somente uma avaliação médica pode indicar exames ou tratamentos adequados. Se você está sem ereção matinal por várias semanas seguidas, se percebeu queda súbita de desejo sexual, dor, presença de sangue na urina ou no sêmen, ou alterações urinárias importantes, procure um urologista o quanto antes. O objetivo aqui é trazer informações práticas e seguras para que você entenda melhor sua saúde, sem promessas milagrosas. A ereção matinal, que em medicina chamamos de tumescência peniana noturna, é um fenômeno fisiológico natural que acontece principalmente durante as fases mais profundas do sono, conhecidas como sono REM. Ela não depende de estímulo sexual direto, nem de fantasias, mas sim do equilíbrio entre o sistema nervoso, a circulação sanguínea e a produção hormonal, especialmente da testosterona. Muitos homens associam a presença da ereção matinal à sua potência sexual, e de fato ela pode ser considerada um marcador importante de saúde vascular e hormonal. No entanto, com o avançar da idade, especialmente após os 60 anos, é comum que esse reflexo aconteça com menos frequência ou dure menos tempo. Isso não significa por si só que o homem está impotente ou que perdeu completamente a capacidade de ter relações sexuais. Essa diminuição pode estar ligada a diferentes fatores. Entre eles, o próprio processo natural de envelhecimento, que reduz gradualmente os níveis de testosterona. Outro fator é a qualidade do sono, que tende a piorar em muitos idosos devido à insônia, apneia do sono ou múltiplos despertares durante a noite. Alterações na circulação sanguínea, comuns em quem tem hipertensão, diabetes ou colesterol elevado, também podem influenciar. Além disso, o uso de alguns medicamentos, bastante frequentes nessa faixa etária, pode impactar a função erétil e a frequência das ereções noturnas. Portanto, é fundamental compreender que a ausência de ereção matinal não deve ser interpretada de forma isolada. Ela pode ser um sinal de alerta em alguns casos, mas também pode fazer parte de um processo natural de envelhecimento, que deve ser analisado no contexto geral da saúde sexual masculina.
E eu quero ouvir de você. Você ainda percebe ereções matinais de vez em quando? Comente aqui embaixo para sabermos quantos homens vivem essa mesma experiência. A testosterona é o principal hormônio masculino e exerce papel fundamental na saúde sexual e no bem-estar do homem em todas as fases da vida. Ela é produzida, em grande parte, pelos testículos e tem influência direta na potência masculina, no desejo sexual, na energia diária e até mesmo no humor. Além disso, está relacionada à manutenção da massa muscular, da densidade óssea e à própria vitalidade. Quando falamos em saúde sexual, a testosterona é como um motor. Sem ela funcionando adequadamente, vários processos do corpo podem se desequilibrar. Um dos reflexos mais perceptíveis da queda desse hormônio é a diminuição da libido, ou seja, da vontade de ter relações sexuais. Outro efeito frequente é a dificuldade em manter ereções firmes e satisfatórias, principalmente quando somada a outros fatores como estresse, doenças crônicas e uso de medicações. É importante destacar que os níveis de testosterona caem naturalmente com a idade. A partir dos 50 anos, muitos homens já apresentam uma redução gradual, e após os 60 essa queda tende a ser ainda mais evidente. Isso faz parte do processo de envelhecimento, mas não significa que todo homem terá problemas sexuais graves por causa disso. Cada organismo reage de um jeito. Alguns idosos mantêm boa potência sexual, mesmo com valores considerados mais baixos, enquanto outros sentem mais os efeitos da queda hormonal. Além do impacto direto na ereção e na libido, a testosterona influencia também a saúde da próstata, a distribuição de gordura corporal, a força muscular e até o raciocínio. Por isso, é tão importante entender o papel desse hormônio de forma ampla, e não apenas como responsável por ereção ou ejaculação. Sempre que houver suspeita de testosterona baixa, a avaliação médica é essencial. O urologista pode solicitar exames de sangue e avaliar outros sinais clínicos antes de indicar qualquer tratamento. Mais importante ainda, existem hábitos de vida que podem favorecer a produção natural de testosterona sem a necessidade imediata de medicação. Esse será justamente o foco dos próximos blocos do vídeo. Pouca gente associa a qualidade do sono à saúde sexual masculina, mas essa relação é muito mais profunda do que parece. Durante a noite, especialmente nas fases mais intensas do sono REM, o organismo masculino atinge os maiores picos de produção de testosterona. É justamente nesse período que ocorrem as ereções noturnas e matinais, funcionando como um reflexo natural do equilíbrio hormonal e vascular. Quando o sono é interrompido várias vezes, seja por insônia, apneia do sono, necessidade de ir ao banheiro durante a noite ou simplesmente por um descanso superficial e agitado, a produção de testosterona pode cair de maneira significativa. Isso significa que, mesmo sem perceber, um idoso que dorme mal acaba comprometendo não apenas sua energia e disposição no dia seguinte, mas também sua potência sexual, sua ereção matinal e até a saúde da próstata a longo prazo. Infelizmente, muitos homens acima dos 60 anos relatam dificuldades para dormir. Alguns usam café em excesso, outros assistem televisão ou ficam no celular até tarde, hábitos que atrapalham o relaxamento natural do corpo. Além disso, é comum que existam dores crônicas ou preocupações que também dificultam o adormecer. Pequenas mudanças de rotina podem fazer diferença. Evitar bebidas estimulantes no fim do dia, criar um ambiente silencioso e escuro no quarto, respeitar horários regulares para dormir e acordar, e até mesmo a prática de uma leitura leve antes de deitar podem ajudar a melhorar a qualidade do sono. Esses cuidados simples, quando mantidos com disciplina, favorecem a produção natural de testosterona e, por consequência, podem melhorar a frequência da ereção matinal. Por isso, se você percebe que suas noites estão mal dormidas, saiba que isso pode estar diretamente ligado à sua saúde sexual. Cuidar do sono é cuidar da testosterona, e cuidar da testosterona é cuidar da potência masculina em todas as idades. Outro fator que muitas vezes passa despercebido quando falamos de ereção matinal e testosterona é o estresse. Quando o corpo está submetido a situações de preocupação constante, ansiedade ou tensão, ocorre uma produção elevada de um hormônio chamado cortisol. Em excesso, o cortisol pode atrapalhar a produção natural de testosterona, criando um desequilíbrio que afeta diretamente a saúde sexual masculina.
Homens após os 60 anos frequentemente carregam uma carga de preocupações importante. Questões de saúde, aposentadoria, finanças, mudanças na vida familiar e até a solidão podem gerar níveis altos de estresse. Esse estado crônico não só afeta a mente, mas também o corpo, reduzindo a energia, prejudicando o sono e impactando a libido e a potência sexual. Muitos pacientes relatam que, mesmo sem doenças graves, notam dificuldade de ereção ou ausência da ereção matinal, justamente em períodos de maior estresse emocional. Isso acontece porque a tensão constante pode dificultar a circulação sanguínea adequada e ainda comprometer a liberação hormonal necessária para o funcionamento sexual. É claro que não existe uma fórmula única para eliminar o estresse, mas há estratégias simples que podem ajudar bastante. Caminhadas ao ar livre, exercícios de respiração profunda, meditação, atividades prazerosas e convívio social são medidas que, quando aplicadas no dia a dia, contribuem para o equilíbrio mental e hormonal. Em alguns casos, conversar com um psicólogo ou terapeuta também pode ser fundamental. Cuidar do estresse não é apenas cuidar da mente, é também proteger o corpo e a sexualidade. Lembre-se, menos cortisol significa mais espaço para a testosterona agir, favorecendo a energia, o desejo e até a frequência da ereção matinal. Quando falamos sobre como aumentar a testosterona naturalmente e proteger a saúde sexual masculina, a alimentação ocupa um papel central. O que você coloca no prato todos os dias pode favorecer ou prejudicar diretamente a produção hormonal, a circulação sanguínea e até a saúde da próstata. Alguns nutrientes são especialmente importantes para homens acima dos 60 anos. O zinco, por exemplo, é essencial para a produção de testosterona. Ele está presente em carnes magras, frutos do mar como a ostra, além de sementes e castanhas. A vitamina D também merece destaque, já que sua deficiência é comum em idosos e pode afetar não apenas os ossos, mas também a potência hormonal. Peixes gordurosos, ovos e a exposição moderada ao sol ajudam a manter bons níveis dessa vitamina. O magnésio, encontrado em vegetais verdes escuros, grãos integrais e nozes, auxilia no relaxamento muscular e na regulação hormonal. Além dos nutrientes isolados, é importante falar dos alimentos que favorecem a circulação e, consequentemente, a ereção. Frutas cítricas ricas em vitamina C, tomate com licopeno e peixes com ômega 3 ajudam a manter as artérias mais saudáveis. Isso significa melhor fluxo de sangue não só para o coração, mas também para o pênis, o que influencia diretamente a qualidade das ereções. Por outro lado, reduzir o consumo de ultraprocessados, refrigerantes, frituras e excesso de álcool é uma medida essencial. Esses hábitos alimentares prejudicam a circulação, favorecem o ganho de peso e aumentam a inflamação no corpo, condições que podem acelerar a queda da testosterona e dificultar a potência masculina. Uma dieta equilibrada, variada e colorida, associada a outros hábitos de vida saudáveis, pode ser um grande aliado para homens que querem manter a vitalidade sexual mesmo após os 60 anos. Comer bem não é apenas uma questão de prevenir doenças, mas também de preservar a energia, a libido e a confiança na vida sexual. Poucos hábitos têm tanto impacto positivo na saúde sexual masculina quanto a prática regular de atividade física. O exercício é uma das estratégias naturais mais eficazes para favorecer a produção de testosterona, melhorar a circulação sanguínea e preservar a potência masculina em todas as idades. Depois dos 60 anos, muitos homens acreditam que já não têm energia ou condições para se exercitar, mas a verdade é que o corpo responde muito bem a estímulos físicos adaptados. Caminhadas regulares, natação, bicicleta e exercícios de fortalecimento muscular são capazes de aumentar a disposição, controlar o peso corporal e estimular a produção hormonal. A musculação, mesmo em intensidade leve ou moderada, tem efeito direto na testosterona natural e ainda ajuda a proteger ossos e articulações. Outro benefício fundamental da atividade física é a melhora da circulação.
Ereções firmes dependem de um bom fluxo de sangue para o pênis, e esse processo só acontece quando as artérias estão saudáveis. O exercício reduz a pressão arterial, controla o colesterol e diminui o risco de diabetes, 3 fatores que costumam estar associados à disfunção erétil em homens mais velhos. Além disso, a prática regular ajuda a combater o estresse e melhora o sono, 2 pontos que já comentamos como diretamente relacionados à testosterona. Ou seja, ao se movimentar, o homem não está apenas fortalecendo o corpo, mas também cuidando do equilíbrio hormonal e protegendo sua saúde sexual. É claro que cada pessoa tem limitações individuais, e antes de começar qualquer atividade, é importante conversar com o médico para avaliar a condição física e adaptar os exercícios. Mas a mensagem principal é simples: sedentarismo acelera a queda da potência sexual, enquanto o exercício mantém o corpo ativo, aumenta a autoconfiança e pode até devolver a frequência das ereções matinais. Move-se é um remédio poderoso, acessível e com efeitos duradouros. Se você ainda não pratica nenhuma atividade, comece devagar, mas comece. Seu corpo, sua saúde e sua vida sexual vão agradecer. Outro ponto que merece bastante atenção quando falamos em testosterona e saúde sexual masculina é o impacto dos medicamentos e das doenças crônicas. Muitos homens acima dos 60 anos fazem uso contínuo de remédios para controlar hipertensão, diabetes, colesterol alto ou até mesmo antidepressivos. O que pouca gente sabe é que alguns desses medicamentos podem interferir na produção hormonal, reduzir a libido ou dificultar a ereção. Por exemplo, certos antihipertensivos podem afetar a circulação sanguínea de forma a prejudicar a função erétil. Já alguns antidepressivos têm como efeito colateral a diminuição do desejo sexual e da resposta erétil. Isso não significa que o homem deve suspender o tratamento por conta própria, muito pelo contrário. Interromper uma medicação sem orientação pode ser perigoso e trazer riscos sérios para a saúde geral. O caminho correto é conversar com o médico, relatar os sintomas e avaliar alternativas seguras que controlem a doença, sem comprometer tanto a saúde sexual. Além dos medicamentos, as próprias doenças crônicas representam fatores de risco para a queda da testosterona e para a impotência sexual. O diabetes, por exemplo, prejudica a circulação e a sensibilidade nervosa, dificultando as ereções. A hipertensão arterial danifica as artérias ao longo do tempo, inclusive as que levam sangue para o pênis. O excesso de peso e o colesterol alto aumentam a inflamação no corpo e favorecem a redução da produção hormonal. Por isso, manter o acompanhamento médico regular é essencial. Controlar a glicemia, a pressão arterial, o peso corporal e o colesterol é tão importante para a potência masculina quanto cuidar diretamente dos hormônios. Em muitos casos, quando essas condições estão equilibradas, a própria saúde sexual melhora de forma significativa. Lembre-se, a testosterona baixa nunca deve ser avaliada de forma isolada. Ela faz parte de um contexto maior, que inclui estilo de vida, doenças e uso de medicamentos. Só o médico pode integrar todas essas informações e orientar o tratamento mais adequado para cada homem. Um tema que ainda gera muito tabu, mas que precisa ser falado de forma clara e sem preconceitos, é a masturbação na velhice e o papel dos hábitos de vida na manutenção da saúde sexual. Muitos homens, ao envelhecer, acreditam que a vida sexual acabou ou que a masturbação não é mais apropriada. Isso não é verdade. A sexualidade é parte natural da vida em todas as idades, e manter atividade sexual, seja sozinho ou com um parceiro, pode trazer benefícios importantes para a saúde física e emocional. Do ponto de vista médico, a masturbação pode ajudar a preservar a circulação sanguínea peniana, reduzir a ansiedade e até melhorar a qualidade do sono. É uma forma segura de manter estímulos sexuais ativos, principalmente em períodos em que não há parceiro disponível. Além disso, pode contribuir para a manutenção da autoestima e da confiança, fatores que influenciam diretamente a potência masculina. Associado a isso, os hábitos de vida continuam sendo determinantes.
Evitar o tabagismo, reduzir o consumo de álcool, praticar exercícios regularmente e manter uma alimentação equilibrada são atitudes que favorecem não apenas a testosterona, mas também a saúde geral do organismo. Pequenas escolhas no dia a dia fazem diferença na qualidade das ereções, na energia e até na prevenção de doenças que poderiam comprometer a vida sexual. Portanto, falar de masturbação na velhice não é falar de algo proibido ou vergonhoso. É falar de saúde, de cuidado com o próprio corpo e de respeito à individualidade de cada homem. A sexualidade pode e deve ser vivida de maneira plena e saudável em qualquer fase da vida. E, quando associada a bons hábitos, se torna uma ferramenta poderosa de preservação da saúde sexual masculina. Quando o assunto é testosterona e ereção, existem muitas informações circulando que acabam confundindo os homens, principalmente aqueles acima dos 60 anos. Por isso, é importante separar o que é mito do que realmente é fato. O primeiro mito muito comum é acreditar que toda dificuldade de ereção está diretamente ligada à testosterona baixa. Isso não é verdade. A potência sexual depende também da circulação, da saúde dos nervos, do estado emocional e até do uso de medicamentos. Embora a testosterona tenha papel importante, nem sempre ela é a única culpada. Há homens com níveis adequados de hormônio que apresentam disfunção erétil por outros motivos, como diabetes ou hipertensão. O segundo mito é pensar que suplementos naturais encontrados facilmente em farmácias ou na internet são suficientes para aumentar a testosterona e resolver o problema da impotência. O fato é que a maioria desses produtos não tem comprovação científica consistente. Alguns podem até trazer algum benefício nutricional, mas não substituem hábitos de vida saudáveis ou o acompanhamento médico adequado. Um terceiro mito bastante difundido é a ideia de que a ereção matinal precisa acontecer todos os dias para indicar saúde. O fato é que a frequência pode variar de acordo com o sono, com o nível de estresse e até com a fase da vida. A ausência ocasional não deve ser motivo de alarme, mas a ausência persistente, sim, merece avaliação médica. E por fim, outro mito frequente é acreditar que a reposição hormonal com testosterona em gel, injeções ou cápsulas é indicada para qualquer homem que queira melhorar a potência. O fato é que a terapia de reposição só deve ser usada quando há diagnóstico confirmado de deficiência hormonal, sempre sob orientação de um urologista. Usar testosterona de forma indiscriminada pode trazer riscos sérios para a saúde da próstata, para o fígado e para o coração. Com essas correções, fica mais fácil entender que cuidar da testosterona exige responsabilidade, informação segura e acompanhamento médico individualizado. Até aqui falamos sobre ereção matinal, testosterona e hábitos de vida que podem ajudar. Mas é fundamental reforçar: existem situações em que a avaliação médica não pode ser adiada. O urologista é o profissional indicado para investigar alterações hormonais, circulatórias e problemas relacionados à saúde sexual masculina. Você deve procurar atendimento quando a ausência de ereção matinal se torna persistente por semanas ou meses, especialmente se vier acompanhada de queda súbita de desejo sexual. Outro sinal de alerta é notar sintomas urinários, como jato fraco, necessidade frequente de urinar durante a noite ou dificuldade para esvaziar a bexiga. Essas alterações podem indicar problemas de próstata ou doenças associadas que precisam ser investigadas. A presença de dor, de sangue na urina ou no sêmen também exige atenção imediata, pois pode estar relacionada a condições inflamatórias ou até tumores. Além disso, homens que apresentam fadiga intensa, perda de massa muscular ou alterações de humor sem explicação aparente devem considerar a possibilidade de deficiência de testosterona, sempre confirmada por meio de exames de sangue. É importante lembrar que a ausência da ereção matinal não deve ser analisada de forma isolada. Muitas vezes, ela está associada a doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, que precisam de tratamento contínuo. Cuidar da saúde geral é cuidar também da saúde sexual. Por isso, se algum desses sinais estiver presente, não espere.
Marque uma consulta com o urologista, realize os exames necessários e receba orientações personalizadas. Informação ajuda, mas nada substitui uma avaliação médica completa. Essa é uma dúvida muito comum no consultório. A ereção matinal é sim um sinal de saúde vascular e hormonal, mas não significa que ela precise acontecer todos os dias em todos os homens. A frequência varia conforme a qualidade do sono, o nível de estresse, o uso de medicamentos e, claro, a idade. Homens mais jovens costumam ter ereções matinais diárias, enquanto em idosos isso pode ocorrer apenas algumas vezes na semana ou até menos. O que realmente deve chamar atenção é quando a ausência passa a ser constante e prolongada, acompanhada de outros sintomas, como queda de libido ou dificuldade em manter ereções durante as relações sexuais. Nesse caso, é indicado procurar um urologista para avaliação. Portanto, a resposta é não. A ereção matinal não é obrigatória todos os dias, mas sua ausência persistente merece investigação médica. Nem sempre. A testosterona tem papel fundamental na saúde sexual masculina, mas ela é apenas uma peça dentro de um sistema complexo. A disfunção erétil pode estar ligada a problemas de circulação, doenças crônicas como diabetes e hipertensão, uso de determinados medicamentos, distúrbios do sono ou até questões emocionais, como ansiedade e depressão. Existem homens com testosterona considerada baixa que conseguem manter ereções satisfatórias, e outros com níveis normais que apresentam impotência por outros fatores. É por isso que não se deve atribuir todos os problemas de ereção à testosterona. Quando há suspeita de deficiência hormonal, o ideal é realizar exames de sangue e discutir os resultados com o médico, que vai considerar o conjunto dos sintomas antes de qualquer tratamento. Sim, alguns medicamentos podem interferir na função sexual. Antihipertensivos, antidepressivos, ansiolíticos e até alguns remédios usados para tratar colesterol ou problemas cardíacos podem ter como efeito colateral a redução da libido ou a dificuldade em manter uma ereção. Além disso, certas medicações podem impactar indiretamente a produção hormonal. Isso não significa que você deve interromper o tratamento por conta própria. Pelo contrário, parar um medicamento sem orientação pode ser muito perigoso. O mais adequado é conversar com o médico, relatar os sintomas e avaliar se existe a possibilidade de ajustar a dose, trocar por outro medicamento ou associar medidas que minimizem esses efeitos. Cada caso é único e apenas um profissional pode encontrar o equilíbrio entre tratar a doença de base e preservar a saúde sexual. Chegamos ao final deste vídeo e é hora de relembrar os pontos mais importantes que conversamos. Primeiro, entendemos que a ereção matinal é um marcador da saúde sexual masculina, mas não é o único. A ausência ocasional pode ser normal, mas a ausência persistente deve ser avaliada por um urologista. Segundo, vimos que a testosterona tem papel central na potência masculina, mas não atua sozinha. Sono de qualidade, controle do estresse, boa alimentação, prática regular de exercícios e cuidados com doenças crônicas são fatores que ajudam a manter o equilíbrio hormonal e a vitalidade sexual, especialmente após os 60 anos. E terceiro, reforçamos que nenhum suplemento ou promessa milagrosa substitui hábitos de vida saudáveis e acompanhamento médico. A reposição de testosterona, quando necessária, deve ser sempre indicada por um especialista, com segurança e responsabilidade. Agora eu quero ouvir de você. As informações que compartilhei aqui fizeram sentido para a sua realidade? Deixe seu comentário e aproveite para participar da enquete que deixamos no início. Digite o número 1 se você já percebeu uma diminuição nas ereções matinais e o número 0 se isso ainda não aconteceu com você. Sua participação é muito importante, porque me ajuda a entender os temas que realmente fazem diferença na vida dos homens. Se este conteúdo foi útil, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com amigos que também precisam cuidar da saúde sexual. Assim, conseguimos levar informação de qualidade para mais pessoas e quebrar os tabus que ainda cercam esse assunto. E não perca o próximo vídeo. Vamos falar sobre a relação entre a saúde da próstata e a potência masculina, um tema fundamental para todos os homens, especialmente na terceira idade. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!